Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E vai se cumprindo a profecia. O escândalo posterior é sempre mais grave do que o anterior. Nos últimos dias tivemos uso da Receita Federal pelo governo de Jair Bolsonaro para perseguir adversários políticos. Em seguida, Bolsonaro, com a ajuda de 7, 8 militares, tenta contrabandear joias no Brasil e descobre-se que ele já havia conseguido contrabandear joias para o Brasil dentro de aviões oficiais e com a ajuda, inclusive, de membros do governo. O escândalo, inclusive, sugere a venda de patrimônio público para a Arábia Saudita e para países árabes, para interesses árabes por preço subfaturado, uma série de suspeitas de que as tais joias são propina. Depois, em seguida, descobre-se que a Agência Brasileira de Inteligência estava sendo usada para espionar e perseguir adversários políticos do regime anterior. E agora, outro escândalo que aí a gente já vai para o terreno da fantasia, não é? do fantástico, não é? Parece ficção que um presidente da República assuma um país como este para promover e para defender o trabalho escravo. Note-se bem que nos últimos dias saiu por toda a imprensa o caso dos trabalhadores de vinícolas lá do Rio Grande do Sul que estavam vivendo sob regime de escravidão. Em seguida começaram a aparecer vários outros casos e há pouco tempo, inclusive, a imprensa vem noticiando que há uma disparada das denúncias de trabalho escravo no Brasil ao longo dos últimos anos, já a partir de 2019, 2018, 2017, já no governo Michel Temer, vinha aumentando, mas disparou no governo Bolsonaro, porque agora nós vamos transmitir aqui para você uma prova de que o Bolsonaro incentivou esse cenário de trabalho escravo no país, e isso, inclusive, muito provavelmente vai acabar abrindo uma sindicância no Ministério Público Federal. Já há informações de que o Ministério Público Federal já começou a investigar isso. Então, depois de tudo isso que eu falei, que aconteceu só nos últimos 10 dias em relação ao Bolsonaro, tem mais essa: trabalho escravo. Então, eu quero passar aqui algumas matérias que demonstram muito claramente o que é que aconteceu nesses últimos anos no Brasil, que fez com que seres humanos fossem submetidos a trabalho escravo, degradante, com uso de violência, com não pagamento dos direitos dos trabalhadores, com o confinamento deles em senzalas. Então vamos ver do que é que se trata tudo isso. E aqui a gente começa com uma notícia que na verdade é esta aqui, não é? Na verdade a notícia é essa aqui: número de denúncias de trabalho escravo dispara no país, e o próprio trabalhador ou qualquer pessoa pode fazer a denúncia. A matéria do jornal O Tempo explica que o número de denúncias de trabalho análogo à escravidão mais do que dobrou no país, e isso tem uma causa muito clara. Vamos ver alguns casos recentes. Ação no sul do país liberta 56 pessoas submetidas a trabalho escravo.
Entre as vítimas estão 10 adolescentes. Não é o caso da vinícola lá de Caxias do Sul, tá? É outro caso e, na verdade, recente, agora do dia 11 de março. Entre as vítimas, inclusive menores de idade, 14 a 17 anos. Denúncia levou servidores do MPT, Ministério Público do Trabalho, a libertar 56 pessoas. Depois esse número subiu ainda mais para 82 pessoas. Foi em Uruguaiana. Dos 56 trabalhadores resgatados, 10 tinham entre 14 e 17 anos. 10, imagine. Um quinto dos resgatados eram menores de idade. E segundo o Ministério Público do Trabalho, além de não receberem o salário, os equipamentos de proteção necessários, para quem manipula agrotóxicos, os trabalhadores não eram registrados. E antes mesmo do início da jornada de trabalho, tinham que andar longas distâncias sob o sol para chegar às áreas de plantio. Nem transporte proporcionavam para eles. Mas não é só isso. Você tem aí no Legislativo um trabalho muito forte do bolsonarismo para incentivar e impulsionar e proteger o trabalho escravo no país. O deputado Príncipe, que é da família de Orleans e Bragança e se diz príncipe, ele quer o fim dos tribunais e órgãos que combatem o trabalho escravo. Herdeiro da família real portuguesa, já colheu 66 assinaturas no Congresso, sendo a maioria de deputados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde foram flagrados os casos mais emblemáticos da prática criminosa. E aí o Brasil precisaria, decidir se é possível permitir que um parlamentar defenda a escravidão, e os bolsonaristas têm incentivado a compra de produtos do trabalho escravo. No início do mês nós tivemos aquelas acusações contra o Centro de Indústria, Comércio e Serviço de Bento Gonçalves, onde foram encontrados cerca de 200 trabalhadores baianos em situação de escravidão. Organizações de defesa dos direitos humanos se posicionaram diante do absurdo e a revolta se acentuou quando a Associação Gaúcha culpou a carência de mão de obra e programas assistencialistas pelo crime prometido. Então, programas sociais, vejam que os ruralistas, esses escravagistas, disseram que estavam escravizando porque programa social permite que o trabalhador não aceite qualquer trabalho, um trabalho mal remunerado. Então, os bolsonaristas e os ruralistas aliados a eles dizem que se tirar os programas sociais, esses trabalhadores eles vão procurar emprego para trabalhar por qualquer valor. É inacreditável, a gente chega a se surpreender como é que alguém pode dizer algo assim, e o pior, não acontecer nada com essa pessoa, porque isso é incitação ao crime. E essas vinícolas que escravizaram 200 trabalhadores baianos vão pagar a miséria de R$ 9.661 a cada um deles. Então isso vai dar uma quantidade ridícula de dinheiro, uns 200 mil reais aí, menos de 2 milhões de reais, um valor ridículo para várias empresas que lucraram milhões e milhões de reais. São a Vinícola Aurora, a Vinícola Salton e Garibaldi. Vão pagar em torno de 2 milhões em indenização por dano moral, valor que será igualmente dividido entre, imagine, o sujeito ser agredido fisicamente, eletrochoque, comida estragada, aí vai ganhar 10 mil reais. Realmente é muito revoltante. Café sustentável é investigado por trabalho análogo à escravidão, tudo isso nos últimos dias. Nós não estamos falando de um ano inteiro, em dias apareceram essas denúncias. Café sustentável é investigado por trabalho escravo em Minas Gerais.
uma produtora de café especial com selo de sustentabilidade empregou em sua colheita trabalho análogo ao trabalho escravo. E aqui nós tínhamos em tramitação no Congresso, proposto pelo governo Dilma Rousseff, proposto antes disso, essa proposta foi feita em 2001, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, a proposta de emenda constitucional 438. E essa proposta foi feita pelo senador Ademir Andrade do PSB do Pará, não é? A PEC 57 de 1999, que estabelecia pena de perdimento da terra onde fosse constatada a exploração de trabalho escravo. Seriam expropriadas as terras, revertendo a área de assentamento dos colonos que já trabalham na respectiva gleba. E, na verdade, esse projeto foi combatido duramente no plano de governo de Bolsonaro, que você vê aqui, que ele nominou lá em 2018, o plano de governo de Bolsonaro em 2018, tinha o título de O Caminho da Prosperidade, proposta de plano de governo, aquela frase, aquele versículo da Bíblia idiota que ele usa sem parar para qualquer situação. E aqui, não vai dar para ler porque é muita coisa, vamos à conclusão dessa proposta de governo. Entre outras platitudes, né, generalidades, investir fortemente em equipamento, tecnologia, etc., prender e deixar preso, acabar com a progressão de penas e saídas temporárias. Uma das propostas do Bolsonaro, que é uma coisa inexequível, que faria explodir o sistema carcerário. Como é que não tem progressão de pena? A cadeia vai ficando cada vez mais cheia. E uma cadeia cheia é sinônimo de quê? De rebelião, de fugas, não é? Reduzir a maioridade penal para 16 anos. Aí quando chegar em 16, vão reduzir para 14, para 13, para 12. Daqui a pouco estão criminalizando a criança no útero. Porque está cheio de criança de 10, 11 anos, 9 anos de idade, até menos, cometendo crimes aí. Não é? E não adianta você jogar uma criança dessa no meio de bandidos perigosos, que não vai resolver nada. 4. Reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito do cidadão à legítima defesa. Isso ele fez e os resultados todos nós vimos. 5. Policiais precisam ter certeza que no exercício da atividade profissional serão protegidos por uma retaguarda jurídica. É o tal excludente de ilicitude que o Moro, inclusive, transformou em projeto de lei, que o Congresso, graças a Deus, recusou, porque seria licença para violência policial. Em 6º, ele tinha colocado tipificar como terrorismo as invasões de propriedades rurais, que são ocupações, não é? Muito disso não foi aprovado, e ele fez o seguinte: retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, como exemplo nas restrições da EC 81. E o que é a EC 81? É o que nós vamos ver, é o que nós vimos já aqui, a Emenda Constitucional 81, que estabelecia o perdimento da terra, o confisco da terra onde fosse colocado o trabalho escravo. Então o Bolsonaro, em seguida, o que é que ele fez? Isso já é em 2021, onde ele disse que a emenda sobre o trabalho escravo, a Emenda Constitucional 81, que foi aprovada depois de 13 anos, foi aprovada em 2014, até hoje não foi regulamentada, e agora o governo Lula deve regulamentar uma emenda sobre o trabalho escravo, que permite a expropriação de terras. E com isso, e com o fim do Ministério do Trabalho, porque a gente não pode deixar de lembrar o seguinte, vamos lá, minha amiga, meu amigo. A primeira medida do Bolsonaro em janeiro de 2019 foi acabar com o Ministério do Trabalho e com a fiscalização do trabalho escravo.
Daí a explosão de trabalho escravo no nosso país nos últimos anos. E aí essa emenda constitucional aprovada não foi regulamentada até hoje, ou seja, a regulamentação de uma decisão do Legislativo significa que vai ser estudada e estabelecida como é que essa lei vai ser aplicada, o procedimento, tudo isso precisa dessa regulamentação, todas as leis que são aprovadas. E o Bolsonaro impediu que isso fosse feito, e com isso a gente está vendo aí o trabalho escravo atingir proporções nunca antes vistas neste país. E, na verdade, eu volto ao que eu disse no começo desta locução. O próximo escândalo do bolsonarismo sempre vai ser pior do que o anterior. E esse, com certeza, é muito pior que joia, é muito pior que espionagem de adversários, porque significa tirar a liberdade de um ser humano, promover a escravidão, que é a coisa mais abjeta que o ser humano já perpetrou na face da terra. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção, deixar meu abraço para todo mundo.